Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um dia da 17ª edição do curso de Estudos Africanos. Quero a partir e felicito todos os que estão presentes aqui no auditório Gaco King do Instituto Universidade Militar, bem como aqueles que nos acompanham através dos polos de Angola, de Cabo Verde e Moçambique. E temos, já de manhã, o privilégio de contar com uma conferência intitulada A Importância da África para a NATO, o novo conceito estratégico da Aliança, e que será moderado pelo excelentíssimo Coronel Peticionado Luís Barroso, que eu mais uma vez agradeço. E que, por sua vez, será também, e terá como conferencistas, o excelentíssimo Major-General Carlos Martins Branco, que é investigador do Instituto de Defesa Nacional, bem como a professora doutora Liliana Reis, que é professora de Relações Internacionais da Universidade de Lusófona, a quais eu também já agradeço a vossa presença. E passo desde já o meu Coronel a palavra. Ora, muito bom dia. Antes de mais, quero agradecer a presença dos meus companheiros de painel, o Sr. Major-General Martins Branco e a professora Liliana Reis. Um cumprimento especial para quem nos acompanha a partir de Angola, Cabo Verde e Moçambique, e muito bom dia para os presentes. Por questões de restrição de tempo de um dos palestrantes, vamos alterar aqui a metodologia. Primeiro a professora Liliana irá fazer a sua apresentação, ficará disponível para questões cuja prioridade será para quem está em linha e depois para a sala, e depois vamos passar então à intervenção do Sr. General Martins Branco, e aí sim, com mais tempo, podemos avançar de acordo com a mesma metodologia, primeiro para quem está fora e depois para aqui... Neste momento está parcialmente... Para quem está aqui na sala. A professora Liliana Reis é professora da Universidade da Beira Interior da Universidade de Lusíada de Porto, é investigadora integrada no Instituto Português de Relações Internacionais e colaboradora no Centro de Investigação em Ciência Política. É doutora em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade do Minho e mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa e pós-graduada em Teoria e Prática Diplomática pela Universidade de Lusíada e licenciada em Relações Internacionais, ramo Culturais e Políticas pela Universidade do Minho. Foi convidada pela Direção-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros a integrar o sistema de consultas a peritos nacionais nas áreas de segurança e defesa de um grupo de avaliação da NATO e da União Europeia. Tem sido comentadora na CNN Portugal sobre a guerra da Ucrânia e tem como produção científica, cultural e tecnológica, como autora, como colaboradora, essencialmente em termos de edição, mais de 14 obras. Eu vou passar a palavra à professora Liliana, que a partir do púlpito e falar para o microfone por causa de quem está em linha a ouvir, está bem? Obrigado. Muito bom dia a todos aqui presentes, quer aqueles que estão a realizar o 17º curso de Estudos Africanos, quer todos os restantes aqui presentes. Agradeço também ao Instituto Universitário Militar, na pessoa do Sr. Coronel Luís Barroso, por me ter endereçado este convite, o qual me honra imenso, porque, na verdade, regressar a esta casa traz-me bastantes memórias, não do ponto de vista apenas científico e académico, mas também pessoal, dado que tenho uma grande ligação à estrutura militar do ponto de vista familiar. Ora, o desafio, ou o repto que me foi lançado relativamente ao tema que seria discutido no meu painel foi na verdade a importância da África para a Aliança Atlântica, o novo conceito estratégico da Aliança. Ora, eu questionei se era para fazer uma revisão da literatura relativamente à evolução da importância do continente africano relativamente à Aliança Atlântica, ou se o foco estaria, efetivamente, no conceito estratégico de Madrid de 2022. E foi-me transmitido, efetivamente, que
nesta edição do curso de Estudos Africanos, seria feito um mapeamento geral sobre aquilo que foi sendo a evolução da importância de África para várias organizações internacionais, nomeadamente no quadro da Aliança Atlântica. E por isso, eu concentrei-me sobretudo em 4 tópicos. Primeiro, em relação à África no novo conceito estratégico da Aliança. Como é que está abordada? De que forma é que que leitura é que nós podemos fazer dessas palavras? E se poderia, ou seja, podemos também avaliar as limitações dessa abordagem, bem como as oportunidades que poderiam ter sido exploradas e não foram. O ponto 2 fala na interdependência securitária que se encontra, isto está a fazer eco, na interdependência securitária que se encontra neste conceito estratégico relativamente à África, nomeadamente em relação às vulnerabilidades e oportunidades, como falava. Por fim, nesta parte mais epistémica, irei discutir a paz positiva e a paz negativa, uma abordagem ao continente africano, nomeadamente no quadro do conceito estratégico de Madrid. Os desafios futuros e, por fim, as notas finais. Ora, eu optei por retirar exatamente o conceito estratégico de 2022, os 2 parágrafos onde se encontra mencionado o continente africano. E o mesmo encontra-se mencionado no parágrafo 11º, que diz o seguinte: conflitos, fragilidade e instabilidade em África e no Médio Oriente afetam diretamente a nossa segurança e a segurança dos nossos parceiros. A vizinhança a sul da NATO, particularmente o Médio Oriente, o Norte da África e a região do Sahel, enfrentam desafios interligados da segurança, demográficos, económicos e políticos. Estes são agravados pelo impacto das alterações climáticas, instituições frágeis, emergências ao nível da saúde e insegurança alimentar. Ora, esta situação fornece o terreno fértil para a proliferação de grupos armados não estatais, incluindo organizações terroristas. Também permite a interferência desestabilizadora e coerciva de concorrentes estratégicos. Permitam-me que diga que, na verdade, até à última frase, aquilo que se encontrava no conceito estratégico anterior foi recuperado. Aqui a novidade que é introduzida é esta questão da interferência desestabilizadora e coerciva de concorrentes estratégicos. Isto porquê? Porque o conceito estratégico de Madrid inaugura algo novo, que é, em vez da segurança cooperativa que vinha sendo recuperada, sobretudo depois do conceito estratégico de 1991 e depois do final da Guerra Fria, este novo conceito estratégico inaugura algo muito importante, que é a segurança ou a insegurança competitiva. E de que forma, aliás, dizendo claramente quais é que são os competidores estratégicos com a Aliança Atlântica. Nós estávamos habituados a um discurso de parceiros estratégicos e os conceitos estratégicos anteriores acomodavam esses parceiros estratégicos. Este novo conceito inaugura uma narrativa diferente do ponto de vista da competição. Há quase uma viragem, e depois eu também já vou falar disto, há quase uma viragem do ponto de vista da epistemologia das relações internacionais para a recuperação do realismo no quadro da segurança internacional. E é exatamente porque fala da China como competidor estratégico e do papel da China como competidor estratégico que deve ser feita esta leitura da interferência destabilizadora e coerciva de concorrentes estratégicos. Depois, no parágrafo 45º, encontramos o seguinte: nós iremos trabalhar com os nossos parceiros, ou seja, o regresso à cooperação num quadro claramente de competição, para lidar com a segurança partilhada e os desafios em regiões de interesse estratégico para a Aliança, incluindo o Médio Oriente, o Norte da África e as regiões do Sahel. Ora, são estes os únicos 2 parágrafos do novo conceito estratégico onde se encontra menção ao continente africano.
Ora, porquê que coloquei a questão da interdependência securitária, vulnerabilidades e oportunidades? Porque da leitura destes 2 parágrafos, aliás, estes 2 parágrafos permitir-nos-iam estar aqui a discutir um dia inteiro, mas tentando ser o mais sintética possível, está ali uma gralha, é security. Estes 2 parágrafos trazem algo que pode ser recuperado daquilo que tinha vindo a ser a tradição entre aquilo que era a relação, se assim pudermos dizer, entre a política comum de segurança e defesa no quadro da União Europeia e a Aliança Atlântica. Nós já tínhamos várias vezes falado e discutido na questão da duplicação de meios, efetivamente, incapacidade dos Estados-membros da União Europeia e dos Estados-membros da Aliança Atlântica desenvolverem as estruturas militares completamente separadas, mas isto agora deve ser recuperado, sobretudo, para a questão da Aliança Atlântica, porque esta questão da interdependência securitária leva-nos a questionar se isto é interlocking ou interblocking security. E de que forma a visão de interdependência, a cooperação com atores regionais, se nós formos, por exemplo, por um quadro não de interdependência, mas de dependência, por exemplo, se nos deslocarmos de autores como Keohane Inai para autores com uma visão muito mais, com um modelo de dependência, e falo, por exemplo, na abordagem securitária entre centro, periferia e semiperiferia, leva-nos a questionar de que forma é que não pode ser percepcionado, até pela introdução da competição, pelo menos pelos atores africanos, de que há efetivamente, ou não há efetivamente, uma descolagem do modelo neoimperialista no continente africano. E isso pode efetivamente ser muito perigoso. Porquê? Porque a cooperação com os atores regionais, no modelo de interdependência, pode gerar, sobretudo, dependências entre aqueles que são os hegemons e aqueles que não são os hegemons. E isto, permitam que eu sublinhe, isto é particularmente importante no quadro da Aliança Atlântica, porque nós vivemos num ambiente em que, muito mais competitivo, necessariamente, e em que os atores estatais hegemónicos tentam efetivamente procurar o maior número de alianças. Se recuperarmos Tucídides, isto é quase como o diálogo de Melos dos espartanos aos coríntios, ou seja, em que quer a Aliança Atlântica procura apoios, quer a China, a Rússia e a Federação Russa e outros atores procuram apoios. Então, pode ter efetivamente essa leitura de interdependência versus dependência. E esta interdependência assiste sobretudo ao nível dos Estados, ao nível de organizações regionais africanas, como a OA, a ECOWAS, a SADC e outras organizações internacionais no quadro multilateral, como as Nações Unidas ou a União Europeia. Agora, o grande perigo é que à exceção das organizações internacionais multilaterais, por exemplo, sublinhadas, à exceção das Nações Unidas e da União Europeia, as organizações regionais africanas e os Estados, nomeadamente aqueles que enfrentam problemas securitários internos em África, podem entender este posicionamento da Aliança Atlântica. Nós não nos podemos esquecer que estamos a falar da organização que tem no próprio nome Atlântico Norte e falamos do Global Sul. Ora, então, não é possível falar do Global Sul no quadro da Aliança Atlântica sem falar em interesses. Há efetivamente, tem havido interdependência de interesses e nós podemos estar aqui a discutir se tem beneficiado mais um lado ou mais o outro. Agora,
é também importante que coloquemos esta questão da interdependência versus dependência e de que forma é que, na verdade, a NATO pode correr o risco de ser entendida, aliás, pode correr o risco de ser entendida como um modelo de ingerência, mesmo que ainda normativa, pós-colonial, mas mais pode correr o risco de que outros atores, nomeadamente os competidores estratégicos com a Aliança Atlântica, utilizem essa visão para efetivamente conseguir mais influência para o lado deles. E, aliás, isso tem-se observado. Depois, o que é que, antes de terminar, eu queria falar sobre a questão da paz positiva versus paz negativa. Ora, nós temos, se calhar desde dia 24 de fevereiro, uma alteração muito significativa ao ambiente estratégico internacional. E esta alteração faz-se sentir sob vários domínios. Faz-se sentir, sobretudo, como eu falava, no regresso do quadro mais realista e mais de competição, de hegemonia. Aliás, nós nunca falámos tanto em polaridade como falamos atualmente. Reparem que tem-se falado muito no quadro mediático, até na questão da distribuição do poder e da hegemonia de um quadro unipolar, que, por exemplo, estava entendido que eram os Estados Unidos, para um quadro multipolar. Mas nós, sobretudo depois da crise de 2008, tínhamos percebido algo muito importante, é que os Estados tinham efetivamente perdido poder nas relações internacionais e apresentavam-se hoje com o seu poder bastante diluído. Ora, esta diluição do poder estatal no quadro das relações internacionais viu simultaneamente ou paralelamente o reforço do multilateralismo. E este multilateralismo assistia-se não apenas a nível internacional, mas também a nível regional, com o reforço, ainda há pouco falava de organizações africanas regionais, com o reforço do regionalismo, mesmo no quadro do multilateralismo. Ora, aquilo que nós temos neste momento presente é que este quadro atual coloca em causa não apenas o multilateralismo, fala-se muito mais em multipolaridade do que em multilateralismo, exatamente porque estamos a falar na distribuição de poder por unidades estatais. Não estamos a falar na transferência de poder para organizações internacionais. E por isso é the return of power politics, é o regresso à política de poder em vez do direito internacional público. E por isso é que, uma vez que me pediram para falar da Aliança Atlântica em relação ao continente africano, eu tinha que necessariamente trazer a questão da dependência e trazer a questão da paz positiva e da paz negativa. Ora, há alguns anos a esta parte, as relações internacionais e, sobretudo, os estudos de segurança também tiveram um caminho paralelo, não ao abandono do realismo, mas à recuperação de outros paradigmas. E do estudo da pulmonologia e do estudo da guerra, nós começámos a assistir ao estudo da paz. E os estudos da paz e os estudos de segurança foram muito num caminho de abandono da tal política de poder e da tal visão, sobretudo de Galtung, da tal visão, mas podíamos falar de Ken Booth, de vários autores da Escola de Copenhaga, em que a paz negativa, ou seja, quando nós falamos em paz negativa, falamos apenas na ausência de violência direta. E por isso nós tínhamos, na verdade, os estudos muito mais virados para os estudos da paz. Porquê? Porque nós não tínhamos um sistema internacional que lá onde a paz negativa estivesse tão presente como está agora. Porque ele não estava era na Europa. Mas esta ausência de violência direta foi sendo substituída pela ausência de violência estrutural. E esta ausência de violência estrutural levou, de certa forma, a que, além da violência direta,
ou pessoal, existisse a violência estrutural resultante da desigualdade de poder, da injustiça social. Por exemplo, nós podemos questionar o que é mais violento: ouvir um míssil cair num terreno próximo à nossa casa, ou estarmos em nossa casa e não termos nada para comer. Ou seja, esta abordagem compreensiva ao conceito de paz era isto que questionava, era o que é que representa a violência, na verdade. O que é mais violento? E por isso incorporou, aliás, de acordo com Galton, para que a segurança fosse durável, ela devia ser equiparada a uma estrutura de paz estável ou paz positiva, que era muito mais do que somente a ausência da guerra. A paz positiva implicava na redução da violência estrutural, ou seja, das condições que impedissem o desenvolvimento das capacidades dos indivíduos, como a pobreza, a desigualdade social ou os regimes autoritários. Ora, e é aqui que me parece que neste momento nós estamos. Porquê? Porque neste momento o sistema internacional voltou a colocar os olhos não na paz positiva, mas na paz negativa, na ausência de violência direta. No entanto, o novo conceito estratégico da Aliança Atlântica recupera dos conceitos estratégicos anteriores esta questão da necessidade de, ou seja, quando nós falamos, por exemplo, em política de juventude, e a União Europeia e a Aliança Atlântica têm ambas partilhado a mesma visão em relação à África em 3 ou 4 pontos. O Global Sul é sobretudo dominado por uma agenda muito ligada às alterações climáticas e aos desafios que se relacionam com as alterações climáticas, a juventude, porquê? Por causa dos movimentos migratórios, ou seja, tudo isto tem conexão com as principais ameaças também ao ambiente estratégico, quer da União Europeia, quer da Aliança Atlântica, ou seja, são alterações climáticas, é a questão da juventude, e o terceiro elemento muito importante é a fragilidade dos Estados. Ainda há pouco discutia com o Coronel Luís Bernardino que até este conceito da fragilidade tem também algumas questões. Nós passámos de Estados falhados, ou seja, que era a semântica que se usava até cerca de 2015, para fragilidade, e hoje mesmo aquilo que nós percebemos é que mesmo este conceito é discutido pelos atores africanos, sejam atores estatais, sejam atores supranacionais. Agora, parece-me que é muito importante recuperar esta questão da paz positiva, da ausência, não apenas da ausência da guerra, mas também do desenvolvimento de outros instrumentos. Porquê? Porque caso não o façamos, aliás, como o próprio documento saído de Madrid elucida, outros o farão. Aliás, e permitam-me que regresse aqui atrás, ou seja, quando diz também permite a interferência desestabilizadora e coerciva com correntes estratégicos, introduz novamente o elemento coercivo, mas também desestabilizador. Ora, este elemento estabilizador nós podemos ver na insegurança alimentar, na insegurança ao nível da saúde pública, podemos vê-lo em vários elementos. E por isso é tão importante para a Aliança Atlântica e para a União Europeia que neste momento não se esqueçam que a construção da paz não é apenas pela paz negativa e pela ausência da guerra. Isto já não passa? Espera aí. Olha, isto aqui não está a passar. Está conectando. Então... Bem, mas não há problema. Espera aí. Então estão lá atrás. Só ter algum problema com... Está preso o PowerPoint. Está a rodar, mas não há problema. Então, são perante estes desafios múltiplos que hoje se confronta não apenas... Desculpe, mas o Zoom caiu.
Já percebi, porque estamos exatamente, porque estamos não apenas a falar para esta audiência, mas Exato. para uma audiência também no exterior, sim. Então espero, porque senão os outros não me ouvem. Deixa entrar. Bem, eu posso ir falando. Reparem que eu até agora estive a falar da visão da Aliança Atlântica e aquilo que era o acervo normativo, sobretudo aquele constante nestes 2 parágrafos do novo conceito estratégico para a África. Mas e o que é que a África pensa da Aliança Atlântica? E é por isso que nós não podemos ter... Já está? Por isso é que nós também não podemos ter este posicionamento. Porquê? Porque este posicionamento é automaticamente um posicionamento de centro para a periferia. É um posicionamento, claro, do hegemon para... é um discurso de Esparta ou de Atenas para os coríntios, recuperando novamente Tucídides, na busca não apenas de instrumentos facilitadores e provedores e promotores de segurança, mas também de outros. Eu posso continuar a falar? Sim, há aqui um problema de ligação com Angola, Cabo Verde e Moçambique e temos que desligar o computador, mas pode. Por isso, também temos alguma flexibilidade com o tempo que foi dado. Não é preciso, eu só ia apresentar as notas finais. Então, como eu estava a dizer, neste momento importa também recuperar e perceber qual é que é a leitura do continente africano face à Aliança Atlântica. E eu introduzi desde o início a questão da dependência, porque nós, aliás, talvez desde o dia 24 de fevereiro, nós temos em cima da mesa um desafio muito grande que é recuperar, de certa forma, aquilo que provavelmente foi perdido no quadro das alianças. E o que é que foi perdido? Nós também nunca ouvimos falar tanto do Global Sul como temos observado. E temos observado exatamente no quadro do multilateralismo, não da multipolaridade. É na procura de apoios, por exemplo, nas Nações Unidas, na procura de apoios, por exemplo, na Cimeira de Xangai, em relação ao outro mais asiático. Aquilo que se observa é, na verdade, uma tentativa de instrumentalização do Global Sul pelos vários lados. Ora, recuperando narrativas, por exemplo, colonialistas, sobretudo do espaço pós-soviético e da Federação Russa, mas, por outro lado, e isto é muito importante também salientar, observar-se de que forma é que os próprios atores estatais e os atores internacionais no quadro do continente africano percepcionam a Europa e percepcionam a Aliança Atlântica. Ora, porque o entendimento é diferente em relação à Aliança Atlântica e em relação à União Europeia. E não deixar que uma corrompa a outra, ou seja, a visão relativamente a uma corrompa a outra. E falo, por exemplo, não permitir que elementos mais negativos ou sentimentos mais negativos relativamente à Aliança Atlântica possam minar efetivamente o entendimento da política comum de segurança e defesa. Agora, esta questão inaugurou também, de certa forma, outro entendimento, nomeadamente da Aliança Atlântica e dos Estados que compõem a Aliança Atlântica para a África. Nós vimos na semana passada, pela primeira vez, Joe Biden, aliás, o presidente norte-americano, assumir a possibilidade no Conselho de Segurança, aliás, a possibilidade não, manifestar-se favorável ao alargamento do Conselho de Segurança. Ora, isto é exatamente isto que estou a querer dizer. Desculpe interrompê-lo, qual é a sua apresentação? É um. Mas deixe estar.
O que é que isto demonstra? O que é que revela? Revela que há uma percepção clara por parte dos aliados de que não podem perder o Global Sul e não podem perder, sobretudo, o continente africano. Aliás, o nosso primeiro-ministro, Joe Biden falou disso, o nosso primeiro-ministro deu 2 países que teriam que estar, não mencionou nenhum país em relação ao continente africano, falou só no continente. Ele disse Brasil, Índia e um país do continente africano. Aliás, discute-se se será África do Sul, Nigéria ou Angola. Provavelmente a África do Sul estará em melhores condições para vir a integrar o Conselho de Segurança, mas reparem, este debate já era um debate que se mantinha há mais de 20 anos, quer no quadro das relações internacionais, quer no quadro do próprio multilateralismo. E pela primeira vez há a assunção de que é necessário não apenas recuperar o debate, mas traduzi-lo efetivamente numa ação concreta de alargamento. O que nos diz muito da importância do continente africano neste momento e do Global Sul de uma forma mais alargada para os aliados, mas sobretudo também nos diz algo que convém ser, mais uma vez, recuperado, que é a perda de influência no continente africano e, mais uma vez, no Global Sul, pode significar, de uma forma muito perentória, uma perda de influência a nível global. Porque nós, neste momento, quando falamos também no Ocidente alargado, se calhar a Aliança Atlântica é aquela, pelo menos do ponto de vista militar, incorpora os Estados deste Ocidente alargado, pelo menos do Atlântico Norte, faltando aqui a Austrália, a Nova Zelândia, Japão. Também se discute se a Aliança Atlântica pode vir a ser alargada a membros que não correspondam ao Atlântico Norte, mas aquilo que se discute neste momento é claramente uma questão demográfica e o peso que a demografia poderá vir a ter não apenas nas organizações internacionais, mas no papel que essas organizações internacionais e os Estados possam vir a assumir a nível global. E os 30 Estados que compõem a Aliança Atlântica têm um peso demográfico muito pouco significativo, tal e qual como a União Europeia também tem um peso demográfico muito pouco significativo quando atendemos quer ao continente africano, quer ao Global Sul. Ora, se nós olharmos, por exemplo, para 1,4 mil milhões de habitantes e estando nós a caminho num caminho muito acelerado para os 8 mil milhões de habitantes, nós percebemos claramente que a hegemonia se fez sentir, ainda que num quadro multilateral e alicerçado no direito internacional público, de 1,4 mil milhões de pessoas, pode estar efetivamente num caminho transitório. E é isso que importa neste momento, acomodar. E era isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pela interpretação que faz do conceito estratégico da NATO, a partir de falar da valorização que a NATO coloca na alteração do sistema internacional, especialmente voltada para aquilo que é a distribuição de poder, da passagem de uma estrutura mais liberal para uma mais política e estratégica, fundada ou interpretada através do realismo. Eu iria, por questões então de tempo, como tínhamos combinado, iria passar então a palavra para quem está em linha, que me parece que já há ligação, para formular então as questões, 3 questões no máximo para a professora Liliana. Queria que a senhora explicasse melhor, se fosse possível, quando a senhora comenta como a perspectiva em relação à OTAN pode impactar a perspectiva em relação à União Europeia. Eu confesso assim, foi um pouco rápido, eu não capturei. É isso. Muito obrigado. Meu nome é Zeferino Pintinho.
Quero primeiro agradecer à professora pela essa brilhante apresentação que acaba de fazer. Eu gostaria de perguntar à professora, ou seja, tenho duas perguntas. A primeira é, a professora fez referência de um quadro multilateral, cada vez mais assente numa perspectiva do realismo, isso que eu pude perceber, o reforço do multilateralismo, que está em regresso à política do poder. E fez um paralelo entre a abordagem realista e a escolar de Copenhaga, fez este paralelo. Eu queria perceber a professora se, olhando para estas abordagens todas das relações internacionais, a abordagem teórica, as teorias das relações internacionais, eu queria perceber se estamos a caminhar cada vez mais para uma perspectiva, porque falou do multilateralismo, depois juntou o realismo. Pronto. Sei que, em princípio, mais o multilateralismo inclui-se para as questões idealistas, né, do direito, norma, mas fez referência do realismo, diz que é um quadro reforço do multilateralismo, com regresso à política do poder. Eu queria perceber se isto nos está a caminhar para um quadro cada vez mais para aquilo que é como uma política, a junção do mundo de uma política centralizada, unipolar, multipolar, porque deixou-me assim, queria perceber qual é a análise crítica que faz do estudo da segurança dentro desses dois paralelos, que é o construtivismo, a escola Copenhaga, buscar o realismo, se estamos a caminhar para um Leviatã. Eu queria que clarificasse bem esta questão. E a segunda, minha pergunta é, diz também que a África, portanto, o conceito estratégico do novo conceito estratégico da NATO, fala da segurança partilhada, regresso dos interesses, da aliança, incluindo o Médio Oriente, a África e não só. Eu pergunto para a professora, este desajuste da NATO, que não é bem claro em termos de aliança estratégica com a África, e que não se quase compreende, mesmo a NATO a ter uma intervenção nesse sentido, vamos assim considerar soft, mas há cada vez mais uma influência, quer das outras potências, como a China, a Rússia, que são mais compreensíveis no Global Sul. Acha que a forma como a NATO vai interagindo ou vai tendo essa influência na África não deixa espaço cada vez mais compreensivo, fazer com que os países da África se aliam à Zona Sul, porque é aquele que melhor compreende a sua realidade estratégica? São essas duas questões. Muito obrigado. Bom dia, comandante Marcel Félix, da Marinha do Brasil. Obrigado, professora, pela sua apresentação. Minha pergunta vai no sentido, a senhora mencionou ali um pouco sobre a reforma do Conselho de Segurança, e a palestra toda da senhora, a senhora fez exatamente esses dois pensamentos, né, da volta do mundo multipolar, né, e a questão do multilateralismo, né? Diante de tudo que nós temos visto hoje, né, até mesmo a questão agora da guerra da Ucrânia, eu ia pedir para a senhora expandir um pouco mais quais são realmente as possibilidades de haver um diálogo nesse sentido hoje, dentro do Conselho de Segurança, de realmente uma reestruturação do Conselho, a admissão de novos membros, como o Brasil e outros mais que pleiteiam, se isso realmente, dentro desse contexto hoje mundial, né, essa percepção de uma volta para o realismo em si, né, para a distribuição de poder do realismo, se isso realmente é algo que possa ocorrer dentro do Conselho de Segurança. Muito obrigado. Muito obrigada. Bem, há aqui questões que se relacionam e por isso eu não as vou fragmentar, ou seja, não vou responder a uma ou outra, vou tentar esclarecer os pontos que me foram pedidos para elucidar. Relativamente à questão da dependência, que foi a primeira questão que me colocou, porque é que eu utilizei, ou seja, eu não sei se perceberam, mas era meu objetivo tentar fazer um percurso ou um roadmap por várias teorias das relações internacionais para vocês verem que hoje uma teoria clássica, aliás, das teorias clássicas ou das mais estabelecidas das relações internacionais, isoladamente não consegue capturar todas as dinâmicas que vivemos no quadro das relações internacionais.
não consegue nem analisar o atual quadro e ambiente estratégico, nem consegue responder aos vários problemas e aos vários dilemas que se impõem. A questão da dependência, e eu esqueci-me de referir, mas referia-me sobretudo a Wallerstein e à questão do sistema mundo, sobretudo a visão centro, semiperiferia e periferia, porque há efetivamente, do ponto de vista securitário, um perigo, sobretudo para a Aliança Atlântica e para a União Europeia, não tanto no quadro das Nações Unidas, de serem percepcionados por outros atores como o centro ou os hegemons a interferir na periferia, mesmo como provedores de segurança e promotores de segurança, ainda que numa visão pós-colonialista. Aliás, há vários autores africanos que têm vindo a sugerir que há quase uma visão do sistema mundo, do Wallerstein, não há outra forma de dizer isto, relativamente à abordagem securitária da Aliança. Ora, mas então colocam-se duas questões. O que é que faz a Aliança? O que é que fazem os aliados? Ou, neste momento, retiram aquilo que é a doutrina estratégica construída pós-Guerra Fria, depois do Conceito Estratégico de 91, como eu falava, em que foi sendo sempre optado por uma segurança cooperativa. Aliás, até não era cooperativa, começámos com a comprehensive approach to security, era, de certa forma, uma abordagem primeiro compreensiva e depois foi sendo introduzida a visão cooperativa com os vários atores, com atores estatais, atores não estatais, nomeadamente as organizações internacionais, sobretudo depois da União Africana ter adquirido também, ter reforçado as suas competências mais do ponto de vista político e militar. Então, esta visão, das duas uma, ou mantemos essa visão cooperativa, atendendo àquele último parágrafo que eu referi, que está no novo conceito estratégico, ou abandonamos, mas abandonamos ao risco de, porque o mundo está muito mais competitivo, de outros atores entrarem. Aliás, não precisam de entrar porque já lá estão, nomeadamente a China. Ora, é perante este dilema, isto não é um dilema de segurança, mas é um dilema de apresentação da segurança colaborativa, da abordagem à segurança colaborativa. E neste momento, aquilo que se apresenta à Aliança Atlântica é, primeiro, não, e por isso é que eu falei, aliás, isto já é para, não me disse o nome, mas para o Severino. Quando o Severino questiona de que forma é que a NATO pode efetivamente, e esta visão da Aliança Atlântica no Global Sul e sobretudo no continente africano, pode comprometer o legado da política comum de segurança e defesa. Porque é que eu falava disto? Nós temos vários tipos de missões da política comum de segurança e defesa em África, desde missões civis a operações militares. Aliás, a União Europeia até tem uma semântica diferente para as operações militares e para as missões civis, e temos também missões que introduziram elementos militares e elementos civis. Ora, aquilo que pode acontecer, e porque nós falamos de 21 Estados ou 23, agora com o alargamento da Suécia e da Finlândia, é que, como está a ser também pulverizado pelos outros competidores estratégicos que o conceito de Madrid fala, os outros competidores estratégicos, repare que neste momento tudo o que é União Europeia, Estados Unidos, é tudo igual, é um Ocidente alargado. Repare que, do ponto de vista da própria semântica, desde que começou a guerra, a União Europeia, a Aliança Atlântica, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, a Nova Zelândia, são todos colocados no mesmo bolo, sendo que são considerados o tal Ocidente alargado. Então, esta visão hegemónica dos Estados Unidos, que era sobretudo dos Estados Unidos, é extensível aos europeus. Mas os europeus têm um legado e um passado em África que os
norte-americanos não têm, que é o tal legado colonial, que, mais uma vez, pode criar aqui uma tensão dialética entre os Estados Unidos e a Europa relativamente à África, que importa acomodar e não permitir que seja comprometida. Isto parece-me óbvio. Depois a questão que me voltou, ou seja, que também me questionou, foi a NATO, PCSD, e o realismo, o regresso à política de poder, a questão da multipolaridade, aliás, que se cruza também com a questão que depois me foi colocada também em relação à reforma do Conselho de Segurança. Ora, nos últimos, e alguém falou também, não sei se foi o Severino, na questão do construtivismo, o construtivismo foi a grande escola teórica que permitiu, de certa forma, estudos que outras escolas fossem tributárias desse quadro normativo. E falo, por exemplo, dos estudos da paz. Repare que nas relações internacionais houve escolas que abandonaram a geopolítica e a estratégia para estudar estudos da paz. E falo em várias escolas da Europa. Houve quase um abandono às political powers. Aliás, no mundo anglo-saxónico, relações internacionais não se traduzia por international relations. Nós, nos programas curriculares dos vários cursos anglo-saxónicos, era power politics ou global politics, política de poder ou política global. Não era as relações internacionais. Isso é numa visão muito mais continental, francófona e da Europa do Sul. Não é no mundo anglo-saxónico. O que nós temos, e isto aconteceu porquê? Porque houve quase um domínio do construtivismo e do liberalismo. Houve um predomínio da tal interdependência complexa, em que os atores estavam todos demasiado ligados e por isso tornaram-se interdependentes. Nós esquecemos foi de explicar que a distribuição dos ganhos num quadro de interdependência não é simétrico. E um pode ganhar 9 e outro pode ganhar 1. Esqueceram-se foi, por exemplo, dizer que a Alemanha e Portugal, no quadro de integração da União Europeia, não têm os mesmos ganhos ao nível da distribuição de poder. Um pode ganhar 9 e o outro pode ganhar 1. E isto também está a minar as próprias organizações internacionais. Porquê? Porque os que têm menos ganhos no contexto da distribuição no quadro de interdependência reivindicam mais distribuição de ganhos. Isto o quadro de interdependência. Então tivemos aqui eu não gosto de utilizar a hegemonia porque a hegemonia é um conceito realista, mas tivemos aqui um predomínio do quadro liberal e neoliberal e do quadro construtivista das relações internacionais. Ora, parece-me claro, e só aos menos atentos é que pode, ou aos mais distraídos é que podem não estar a perceber o que está a acontecer, que desde dia 24 de fevereiro nós temos aqui, como saiu um artigo na Foreign Affairs, que era The Realism is Dead, Long Life to Realism, há uns tempos, há uns anos, que afinal o realismo não estava morto. E hoje, do ponto de vista da semântica, nós voltamos à política de poder, a utilizar poder, Estado, hegemonia, competição. Aliás, o conceito estratégico 2022 da Aliança Atlântica é o conceito estratégico com mais vocábulos do quadro realista. Temos esse regresso ao realismo, por um lado, mas temos a instrumentalização da teoria da dependência num quadro realista, pelos outros atores que também andam a estudar relações internacionais. Aqui é que nós parece que eu às vezes ouço algumas coisas, parece que as pessoas deixaram de estudar relações internacionais. E isso é altamente perigoso para o Ocidente se não estiverem atentos àquilo que está a acontecer e às mudanças que estão a acontecer do ponto de vista estratégico internacional. E há outra coisa muito importante, é que mesmo em África, o próprio multilateralismo hoje é muito mais questionado, porque há Estados, olha, repare, até a propósito do diálogo, da reforma do Conselho de Segurança e o diálogo do Conselho de Segurança, estaremos mais próximos. Eu acredito que sim, que estamos hoje mais próximos de um futuro alargamento do Conselho de Segurança, exatamente porque o Conselho de Segurança é o órgão mais realista e mais hegemónico
no quadro do multilateralismo global. É ali que estão os hegemões a nível global. E eu acho que a França, o Reino Unido e os Estados Unidos já perceberam claramente o quão importante se torna acomodar o Global Sul aqui. Agora, mesmo em África, nós, por exemplo, na União Europeia, mesmo quando o Reino Unido estava na União Europeia, a Federica Mogherini, recordo-me, e a Catarina Ashton foram a várias reuniões do Conselho de Segurança enquanto membros da União Europeia. Depois, com a saída do Reino Unido, nós, como só ficámos com a França, essa questão do Josep Borrell ir ou não já era mais questionada. Mas há algo muito importante, é que não é a União Africana que vai estar representada no Conselho de Segurança. É um Estado africano. Logo, continua a competição entre os Estados. E porquê que entra a África do Sul e não entra Angola? E porquê que entra a Nigéria e não entra Angola? E porquê que entra Angola e não entra a África do Sul? Ou seja, a competição entre unidades estatais hoje é muito maior, mesmo num quadro multilateral. Muito obrigado, Sr. Professora. Passava a dar uma oportunidade a quem está em linha, não sei se estão a ouvir, para uma questão. Houve parte da apresentação que não passou. Bom, muito obrigado pela resposta. Nós vamos fazer agora 7 minutos de intervalo para um coffee break e vamos despedir-nos da professora Liliana, que vai ter tem um compromisso. E, mais uma vez, muito obrigado. Em nome do Tenente-General Martins Pereira, comandante do IUM, muito obrigado pela sua participação e pela excelente comunicação que nos apresentou e esta olhar o local a partir do global. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Permitam-me apenas, antes que me retire e que me ausente da sala, que reitero o meu agradecimento ao Instituto Universitário Militar, nomeadamente ao seu comandante, Sr. General Martins Pereira, que muito estimo, e que desejo a todos um ótimo curso de estudos africanos, que retirem deste curso o máximo que puderem. E reitero também, mais uma vez, que é para mim sempre um gosto regressar ao Instituto Universitário Militar e partilhar esta cadeira e alguns daqueles que são os meus dilemas científicos e de investigação, porque eu tenho muito mais questões sempre do que respostas, devo partilhar convosco. Aliás, eu sou uma mulher profundamente inquieta, sempre fui. Aliás, e permitam-me que partilhe convosco também isso. Tem sido efetivamente o meu marido militar que me tem dado alguma estabilidade nesta inquietude académica. Por isso, a minha estima perante os militares é sempre a maior. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu vou fazer aqui uma leitura da síntese biográfica do Sr. General Carlos Branco, que é Major-General do Exército de Utilização da Reserva. Agora já estou na reforma. Já está na reforma. Tem que atuar. Tem que atualizar. Tem uma vasta experiência em assuntos político-militares e relações internacionais, obtida através das várias missões internacionais em que participou. Serviu na ONU nos Balcãs, antes de Dayton, como observador militar. Serviu no quartel-geral da Eurofor em Florença como chefe da secção de análise de informações. Em 2001 foi selecionado para a divisão militar do DPKO na sede da ONU em Nova Iorque, como Peacekeeping Affairs Officer para as missões da ONU no Médio Oriente, Líbano, Síria, Israel e Iraque, fronteira do Kuwait, e ainda foi comandante de regimento e segundo comandante da Brigada Aerotransportada e porta-voz da Comissaf no Afeganistão. Em 2008, assumiu o cargo de subdiretor do Instituto de Defesa Nacional e diretor de doutrina do Exército, antes de ser selecionado para o cargo de diretor de divisão da Cooperação e Segurança Regional, no Estado-Maior Militar Internacional, no quartel-geral da OTAN.
Nesta função foi responsável pelo planeamento estratégico da cooperação militar da OTAN com todos os seus parceiros. Mais tarde, foi segundo comandante do Instituto Superior Militar, com o portfólio de pesquisa e desenvolvimento. Nesta última qualidade, foi editor-chefe das publicações científicas do então Instituto de Estudos Superiores Militares. É autor de mais de 70 artigos sobre assuntos técnico-militares, gestão, resolução de conflitos, segurança e defesa, publicados em livros, para além de uma presença assídua em jornais. É também autor de 2 livros e co-editor de 4. Leciona em várias universidades e escolas e também é membro de vários think tanks nacionais estrangeiros e organizações cívicas. Foi co-diretor de um curso de pós-graduação em média e gestão de crises pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa de Lisboa. Os seus principais temas de pesquisa e interesse são manutenção de paz, resolução de conflitos, as comunicações estratégicas, a OTAN, Nações Unidas e a política comum de segurança e defesa. Meu general, o palco é seu. Muito bons dias, meu coronel, obrigado pela sua generosa introdução. Antes de mais, cumprimentar a audiência, os auditores dos países amigos e um abraço fraterno para quem nos está a ouvir de Cabo Verde, Angola e Moçambique. Eu vou ser um bocado acelerado a minha intervenção porque já fui indiciado para o fazer. Eu, como general, aprendi a cumprir ordens e é isso que vou tentar dar o meu melhor. E a questão fundamental aqui é deixar algum espaço para as vossas questões, porque acho que é o mais relevante e é onde muitas das vezes se aprende mais. Bom, falar da África, a OTAN e a África, é sempre um exercício difícil porque nós temos que perceber de que África é que estamos a falar. 54, 50 países, depende sobretudo o que é que a gente se acha que a Somalilândia ou que o Saara é ocidental são países, bem, isso são questões sempre difíceis de abordar, porque há diferentes referenciais históricos, etc, etc. Etnias, línguas, zonas de influência. Por isso, quando nós falamos da África e da NATO, eu vou passar já esta questão, porque esta questão à frente, isto tem a ver com as missões que a OTAN fez à volta da África, sobretudo no Mediterrâneo e no Golfo de Aden. Uma relacionada com a pirataria, a do Golfo de Aden, a Operação Ocean Shield, e depois a outra no Mediterrâneo, que foi inicialmente uma missão do artigo 5º e depois a seguir sofreu um update. Bom, isto para vos dizer que falar deste tema é difícil porque não é um tema homogéneo, é um tema, pelo contrário, extremamente heterogéneo. Por isso, eu optei por fazer uma divisão nesta metodologia. Em primeiro lugar, falar dos quadros de parceria que existem da OTAN com a África, esticando um pouco as fronteiras da África para a zona da Península Arábica. Depois falarei de uma questão que é extremamente importante e que marcou e continua a marcar as relações da OTAN, ou antes a forma como a OTAN é vista em África, a operação na Líbia, inicialmente sob a égide da França e da Inglaterra, e depois a seguir passou para o comando e controle da OTAN. E o impacto que isso teve na forma como a África olha para a NATO e como olha para a Europa e para o Ocidente. E depois farei rapidamente uma série de considerações sobre o que é que a NATO vem vindo a fazer relativamente ao Sul e como é que isso foi refletido em diferentes comunicados das cimeiras. Farei uma abordagem muito breve às organizações regionais e depois, se tivermos tempo, não falamos desta questão do bilateral, porque eu posso fazer uma coisa muito sumária em passando. Vamos então ao âmago da questão. Bom, quando nós falamos dos quadros de parceria, vamos falar fundamentalmente de 2 quadros de parceria. O Mediterrâneo Dialogue e depois o ICI, Istanbul Cooperation Initiative. Bom, vamos então ver o que é o Diálogo para o Mediterrâneo. O Diálogo para o Mediterrâneo é um quadro de parceria da NATO, fundamentalmente aborda questões de natureza militar, uma cooperação militar, fundamentalmente no âmbito da formação e do treino. Há uma série de
digamos, de quadros de referência, e há também um programa que é aprovado bianualmente, e portanto são estes 7 países que nós temos aqui, desde a Mauritânia até Israel. Como podem perceber, será algo difícil arranjar aqui algumas vezes plataformas de consenso, uma vez que Israel surge aqui como um elemento difícil de conciliar em termos de interesses com os restantes países, que são todos países árabes. Como podem observar, e isto é o que me parece relevante, quando eu faço apresentações, procuro sempre dar a entender qual é o interesse, qual é o papel que Portugal pode jogar nestas questões, porque nós gostamos muito de grandes considerações sobre o mundo, como é que vai o mundo, como é que vai a geoestratégia, mas depois esquecemos de refletir sobre o nosso posicionamento, como é que nós podemos beneficiar dessas correlações de forças. E aqui, no Diálogo para o Mediterrâneo, podem ver logo de imediato que há 3 países que nos interessam em particular: Argélia, Tunísia e Marrocos, e um quarto que ainda não faz parte deste quadro de parceria, que é a Líbia, mas que naturalmente, como todos sabemos, até pelo historial, é um país que é relevante para Portugal em vários domínios, nomeadamente nomeadamente na questão dos hidrocarbonetos. Há uma série de historial desta relação, há o chamado PARP, que é no fundo um exercício com alguma simplicidade relativamente ao NDPP, o NATO Defense Planning da NATO, mas já há 2 países que estão mais avançados neste exercício, que é a Jordânia e Marrocos. E exatamente também por causa disso, estes países colaboraram numa série de missões da NATO. A participação em operações da NATO, para ser mais correto. Temos aqui a Active Endeavour, que eu fiz uma abordagem muito sumária, em que Marrocos e Israel participaram. Depois tivemos uma presença bastante prolongada e até com bastante visibilidade de Marrocos nos Balcãs, sobretudo na Bósnia e no Kosovo. E tivemos também a participação da Jordânia no Afeganistão. Embora a Jordânia no Afeganistão não estivesse bem no quadro da NATO, estivesse a trabalhar conjuntamente com as forças americanas. E era um contingente bastante volumoso, à volta de 1000 soldados. Bom, o outro quadro de parceria é o quadro da Iniciativa de Cooperação de Istambul. Este é um quadro de parceria mais distante, engloba estes 4 países. A ideia inicial era incorporar os países do GCC, Gulf Cooperation Council, mas depois a Arábia Saudita e Oman acabaram por não se juntar a esta iniciativa de cooperação. A Arábia Saudita, pelos motivos que todos sabemos, não se quer ver numa situação de par interpar com países como o Qatar, porque isso era algo que, de certa forma, inconveniente, e a Arábia Saudita, como tem uma aspiração de hegemonia regional, acabou por não aderir a esta iniciativa de cooperação. De qualquer forma, esta iniciativa de cooperação funciona exclusivamente ao nível político, não tem representação militar. No entanto, houve uma série de desenvolvimentos que merecem ser relevados. Um deles é a criação da chamada Middle East Faculty, que funciona e é liderada pelo Colégio de Defesa da OTAN. E há aqui basicamente 2 iniciativas que são importantes. Uma, no âmbito da educação e treino, que engloba 2 cursos diferentes, o chamado NATO Regional Cooperation Course e o Senior Executive Regional Conference, que têm, digamos, alvos diferentes. Um é dirigido para as elites militares e políticas desses países, e o outro é para, digamos, coronéis, tenentes coronéis, ou um nível inferior. Ainda dentro do ICI, digamos, continuando na lógica da Middle East Faculty, o outro ramo, também no âmbito da educação e treino, foi a criação ou a inauguração do NATO ICI Regional Council no Kuwait. Bom, e vamos então, uma vez terminada a questão das parcerias,
que são com países africanos. Nós aqui, esticando um pouco o conceito de países africanos, vamos ver então o que é que aconteceu com a Operação Unified Protector. Porque quando falamos da NATO e da África, nós temos que englobar sempre esta operação na Líbia. Isto era no tempo em que o presidente Obama era amigo do presidente Gaddafi. Se traduziu ou se continua a traduzir em termos de reforço dos laços ou não. Ora bem, o que nós podemos dizer é que esta Operação Unified Protector, ainda voltando à questão dos outros países africanos, foi relevante para a NATO porque acabou por ter a cooperação de países do continente, nomeadamente a Jordânia, o Catar e os Emirados, de formas diferentes. Uns contribuíram com o apoio logístico, outros contribuíram apenas com o apoio político e outros contribuíram com meios militares. Outra questão importante foi que esta operação da NATO, a NATO procurou, como tinha pouca legitimidade do ponto de vista do direito internacional, uma vez que houve um esticar, mais uma vez um stretching da resolução do Conselho de Segurança que a autorizava, que depois se transformou para uma operação de mudança de regime, que não era o seu objetivo inicial. A NATO fez um esforço tremendo para obter legitimidade, sobretudo legitimidade regional, e por isso esforçou-se para que a Liga Árabe desse o seu apoio político, o que aconteceu. Esta questão até poderemos abordar a seguir, porque houve também um esforço muito grande junto da União Africana. Bom, no fundo, não podemos pôr de parte o impacto que isso teve em África, sobretudo a imagem da aliança relativamente a essa operação. Vamos então falar de um outro tópico que é extremamente importante e que se calhar provavelmente será o mais importante de todos aqui, que se prende com a OTAN e o Sul. E quando nós falamos da OTAN e o Sul, que isto é uma linguagem, um jargão da NATO, nós primeiro temos que perceber o que é o Sul, não é? E o Sul para a NATO é a chamada zona do Middle East e North África alargada e enquadra-se nesta área geográfica que vocês podem ver aqui, que inclui também o Sahel e vai desde a Mauritânia até ao Golfo Pérsico. Portanto, o que é que a NATO pensa sobre esta região alargada, que tem protagonistas muito diferentes e que requer abordagens igualmente distintas. Em primeiro lugar, estes desenvolvimentos que eu vos vou mencionar, que são mais significativos, têm como ponto de partida 2014. 2014 é um ano fundamental nas relações internacionais, sobretudo na Europa, porque é o ano em que se dá o golpe de Estado em Kiev, em que há uma alteração da correlação de forças políticas e que é instalado um novo regime, que é o regime que é prevalecente agora. E isso teve a reação da Rússia, que todos vocês conhecem, e teve nesta, como corolário da reação da NATO a esses desenvolvimentos, na Cimeira de Gales em 2014, desenvolveram-se também uma série de iniciativas relativamente ao Sul, para dar a entender, bom, e tal, a nossa preocupação não é só o leste, também temos preocupações com o sul. E então aí foi quando se desenvolveu esta iniciativa do DCB, o Defense and Related Security Capacity Building, que tem um aspecto importantíssimo, é que não é uma missão orientada para parceiros. Enquanto que as outras dois quadros de parceria que eu mencionei estavam orientados para parceiros, esta não estava orientada para parceiros e, teoricamente, teria alguma componente de prevenção ou de ajudar esses países no caso de haver operações subversivas, de pôr em causa o poder das autoridades instituídas. Foi dada alguma importância a esta iniciativa, pelo menos teoricamente, porque o Deputy Secretário-Geral das Nações Unidas, da NATO, foi considerado, foi nomeado como coordenador especial destas operações. O que é que eu posso dizer sobre isto? Há aqui alguma série de questões que levantam muitas interrogações. Primeiro, porque não havia muito consenso na NATO relativamente a esta questão, levantava muitas dúvidas, e este exemplo até foi testado com alguns países que não tinham
a ver com o Sul. Aliás, como podem ver, a Geórgia, a Moldávia, a Jordânia e a Iraque, excetuando a Jordânia, são noutras latitudes. Portanto, primeira questão, 2014 falamos do DCB. Depois temos um outro desenvolvimento importante em 2016, que é o chamado NATO Framework for the South, que no fundo era uma resposta, era o equivalente ao RAP, Readiness Action Plan, aprovado em Gales, que visava, digamos, a resposta às movimentações na Ucrânia. E, portanto, aqui havia, de certa forma, a necessidade de mimetizar, mas com uma intensidade diferente, claro está, os desenvolvimentos para o Sul. Bom, disto há um aspecto que devem de reter, que é particularmente importante, que é o chamado Centro Regional para o Sul, o Regional Hub for the South, que passou a estar integrado na estrutura de comando da OTAN e que está sediado em Nápoles. Portanto, isto é, digamos, uma medida concreta do que a NATO está a procurar fazer com o Sul. Mas, rigorosamente, qual é o objetivo deste Hub for the South? Em primeiro lugar, orientado para questões de intelligence, perceber qual a capacidade da NATO de antecipar respostas a crises que emanem do Sul, mas também como, digamos, uma base que iria permitir a preparação de forças da OTAN para conduzir operações expedicionárias nessas regiões, o que é algo que é extremamente improvável. Bom, ainda na Cimeira de Varsóvia foi acordado o pacote para o Sul, que englobava uma série de iniciativas, mas, portanto, há aqui de facto uma preocupação com o Sul. E depois, em 2018, peço perdão, há aqui qualquer coisa que não está bem. É porque, eu já falo a seguir numa cimeira que houve a seguir em 2018, em que se faz a monitorização deste Hub for the South e da sua implementação. Mas onde é que eu quero chegar? E isso tem a ver tudo com a nossa aula de hoje, que é conceito estratégico. Se procurarem no conceito estratégico da NATO de 2010, aprovado em Lisboa, se procurarem a palavra South ou África, encontram 0 referências. Se procurarem no conceito estratégico de 22, em 4.376 palavras do documento, África surge apenas 4 vezes, 2 relacionadas com a Norte África e uma com a União Africana. Portanto, penso que isto é extremamente significativo relativamente ao assunto que nos traz hoje aqui. Depois eu poderia elaborar sobre isto, mas é importante dar-vos a palavra. Bom, vamos então passar para o outro ponto da agenda, que é o relacionamento da NATO com as organizações regionais. E vamos começar pela União Africana. Neste caso concreto, eu vou passar isto também rapidamente, até porque esta informação não estou a trazer valor acrescentado, uma vez que ela está disponível na internet. Mas o que nós poderíamos dizer, onde é que se preocupa a NATO com a União Africana? Basicamente em 3 áreas: apoio operacional, apoio na construção de capacidades e na assistência ao desenvolvimento da chamada African Standby Force. Portanto, temos aqui 3 eixos e vamos ver como é que a NATO se comporta perante estes eixos, o que é que tem feito. Vamos começar então pela área operacional. A área operacional inclui fundamentalmente o transporte aéreo e transporte marítimo estratégico, bem como o apoio ao planeamento das operações da União Africana e das outras operações híbridas da União Africana com a União Europeia. Falamos, por exemplo, em 2005, a operação no Sudão, em que foi proporcionado o Strategic Airlift e Sea Lift e planeamento de apoio. Depois estivemos na Somália, em 2007, tivemos no Darfur a tal missão híbrida, uma vez que é União Africana-NATO, União Africana-Nações Unidas, e quando falamos do apoio à construção de capacidades, falamos no convite que é feito a oficiais da União Africana para frequentar cursos
nas instalações de formação e educação da OTAN, que são várias, nomeadamente em Obermagau, mas também os chamados Mobile Education Training Teams, que vão aos locais, a esses países, e dão a formação nesses países. Isso implica, nesta questão da construção de capacidades, o apoio na formação de especialistas, e é muito importante o apoio que a NATO tem dado ao Peace Support Operations Division. No fundo é o DPKO, ex-DPKO, atualmente DPO das Nações Unidas, e o apoio que foi prestado neste caso, reparem, isto é por steps, ao PSOD, no apoio ao MISOM, foi no planeamento, coordenação de movimentos, portanto, tudo questões na área do apoio logístico. Ora, esta escola Obermagau foi muito importante e continua a ser muito importante nessas ações de formação, e em Nápoles, no Joint Force Commander Naples, há também uma preocupação importante e procura-se não só programas de treino, mas como certificação e avaliação dos staffs da União Africana. Bom, vamos acelerar um bocadinho. A União Africana, no âmbito da African Standby Force, como é que tem apoiado? Quer dizer, fundamentalmente é apoio no treino e preparação das forças antes de se deslocarem para o teatro de operações, preparação de exercícios. Foram feitos uma série de exercícios, e também a NATO procura ajudar a União Africana no chamado early warning, no sentido de procurar antecipar determinados problemas, conflitos, fundamentalmente conflitos, e desse modo tomar medidas preventivas. É evidente que isto é mais, desculpem aqui o coloquialismo, é mais conversa do que outra coisa, porque na prática a capacidade para se conseguir antever conflitos muitas das vezes está lá, mas depois não há a capacidade concreta para atuar. Bom, ainda no âmbito da African Union, e relacionando com uma questão que eu tinha colocado anteriormente, quando foi da Operação Unified Protector e quando a NATO procurou a legitimidade regional, procurou que a União Africana, à semelhança da Liga Árabe, pudesse apoiar a operação. E nesse sentido, o presidente da Comissão da União Africana, na altura, Jean Ping, visitou a OTAN 2 vezes, mas de facto a capacidade de persuasão da NATO não foi propriamente eficaz. Bom, há uma série de iniciativas. Há uma que é particularmente importante, que é a tentativa aliás, não é tentativa, é a formalização do Estatuto do Gabinete de Ligação da OTAN no quartel-general da União Africana em Addis Abeba. Eu, por acaso, estive relacionado com isto, mas eu saí antes da formalização deste acordo. Eu saí em 2013, isto é praticamente quase um ano depois. Mas há uma série de iniciativas, eu não vou elaborar muito sobre isto. De qualquer forma, o que é importante é ter a noção que há um gabinete de ligação, que há um programa de conversações anuais do pessoal militar, mas de militares para militares. Digamos que não há uma cooperação formalizada como existe nos quadros de parceria, portanto as coisas não podem ser equiparadas. E em 2016 há a tentativa de expandir essa cooperação, o que não tem sido, o que teve, quero dizer, alguns sucessos, porque a União Africana e a OTAN acabaram por assinar um novo acordo de cooperação. Portanto, o outro tinha sido assinado primeiro em 2014, este é de 2019, em que prepara, digamos, o terreno para uma cooperação prática e política mais estreita entre as duas organizações. Ou seja, há alguns desenvolvimentos que se pode identificar de forma tangível. Temos aqui o amarelo, não sei se vê bem,
Portanto, qual é a representação da NATO em Addis Abeba, junto do quartel-general da União Africana? É fundamentalmente o NATO Liaison Office, é o NATO Contact Point Embassy e depois uma série de colaborações a nível de staff, porque há elementos da NATO que colaboram com esta chamada Peacekeeping Operations Division da União Africana. Ora bem, só para sintetizar o que é que caracteriza este tipo de relacionamento é a inexistência de um mecanismo formal de interação entre as duas organizações e pronto, para já ficamos assim. Eu já tinha salientado que estas relações não acontecem de uma forma sistemática, mas e acho que esta é, digamos, a conclusão mais importante, a África começa a ser vista, ou já começou, como uma região importante no que respeita à segurança da NATO, e falamos fundamentalmente, e temos aqui que criar duas missões em especial, a pirataria e o terrorismo. Portanto, basicamente o que está aqui em causa é African Solutions to African Problems. No fundo, a ideia fundamental é o empowerment, o capacity building dos países africanos para resolver os seus problemas. Há aqui há aqui uma questão que eu não vou abordar hoje, mas que seria também interessante, que era a África e o Sahel, mas isto não dá para tudo. OTAN e a Liga Árabe. Portanto, as relações ou a cooperação da OTAN e a Liga Árabe estão fundamentalmente focadas na Líbia e não foram para além da Operation Unified Protector. No entanto, continuam os esforços de estabelecer, aprofundar cooperação. Depois, a questão prende sempre com a tangibilidade desse tipo de iniciativas. Eu vou ser muito rápido, porque para além da cooperação da NATO com estas organizações regionais, há também alguma cooperação com países africanos no âmbito bilateral, mas é muito esparsa. Todos nós nos relembramos de quase há 18 anos do Steadfast Jaguar em Cabo Verde, onde foi feita a certificação da NRF. Depois há uma operação uma operação de circunnavegação da África. Eu não sei se houve mais alguma posteriormente, em que a SNMG1 colaborou, participou. Há depois um apoio da NATO, ainda no âmbito desta viagem de circunnavegação, apoiou o Iémen quando ia passar a frota, entrou em atividade o vulcão Jabal Al-Tair. E depois há aqui uma nota interessantíssima que se prende com os tais working groups da NATO e, curiosamente, eu descobri que há um país, a África do Sul, que participa num destes grupos da NATO, o chamado NATO Submarine Escape and Rescue Working Group, e, portanto, é algo, digamos, de excepcional. Se alguém tiver alguma informação adicional sobre a cooperação bilateral da NATO com a África, eu agradeço, porque eu não estou informado sobre isso. Agradeço a vossa atenção, peço imensa desculpa pela velocidade com que tive que dirigir esta intervenção. Estou à vossa disposição. Muito obrigado. Vamos ver o cumprimento do tempo. Eu iria passar para já a palavra para uma primeira ronda de questões. Antes de mais nada, meu general, muito obrigado. Agradeço a palestra do meu general, sempre clara e direta ao assunto, ao suco da barbatana, nós chamamos. Eu partilho não é que seja a opinião do meu general, mas que foi ali retratada relativamente às referências à África no conceito estratégico da NATO, mas também o conceito estratégico é uma coisa assim muito redonda, cabe aquilo que nós lá quisermos, mas fiquei um bocadinho desiludido, até pela minha área de responsabilidade, se era o Sahel e a África subsaariana, as poucas referências à África. E queria levantar uma questão
à consideração do meu geral, que é o seguinte: se eu puser os óculos dos Estados Unidos dentro da organização NATO, eu quando olho para a África, olho para quê? Para a plataforma continental ou para a plataforma marítima? Consoante a plataforma que eu estiver a olhar, assim eu reajo. Se o meu general partilha desta opinião, porque são duas coisas que têm abordagens completamente diferentes, onde na plataforma marítima, na minha opinião, rapidamente a NATO contribui para o sucesso, não atinge o sucesso, mas contribui para o sucesso. Vimos, aliás, o decréscimo da pirataria, etc. Mas se olho para a plataforma continental, é muito mais complexo, porque conforme já foi referido, a África não é muito redutora, é impossível perceber a África só com a palavra África, é as várias Áfricas que existem dentro da África. Exato. E aí eu tenho uma perspectiva que se calhar é muito pessoal, que os americanos, como líderes de uma organização que é a NATO, que acabam por ser líderes, eu pelo menos não tenho dúvidas que as capacidades dos Estados Unidos são fundamentais na NATO, eles não se sentem muito confortáveis em África. A realidade é um bocadinho esta. E, aliás, basta ver, se sentissem confortáveis, não tinham o Africom em Stuttgart, quando N países da África já se ofereceram para receber o africano. Eles não se sentem muito confortáveis, não é a sua área onde eles se sentem confortáveis. Confortáveis em inglês é a mesma a palavra. Eu gostava de ouvir a opinião do meu general acerca desta influência que os Estados Unidos podem ter na estratégia da NATO, olhando para a plataforma continental, para a plataforma marítima e para as diferentes Áfricas. Era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua pergunta. Eu percebi que houve aqui 2 slides que ficaram escondidos, eu estou a tentar recuperá-los, porque as declarações da NATO nas diferentes cimeiras, faltou-me aqui uma e faltou-me aqui a transcrição de 2 parágrafos que eram importantes, embora a professora Liliana tivesse apresentado esses 2 parágrafos, mas não tinha dado o relevo que eu queria dar. Passa-se aqui qualquer coisa estranha, eu vou tentar recuperar isso. De qualquer forma, eu concordo com a tua abordagem, sobretudo nos sucessos que a NATO teve, fundamentalmente na questão do combate à pirataria, e por isso é que a Operação Ocean Shield, a partir de 2016, foi descontinuada. Porque, de facto, e isso não há qualquer dúvida, isso também tem que ser relacionado com o esforço que a União Europeia fez. Portanto, aquilo é uma área imensa e temos que pensar que ali há várias organizações a trabalhar. Não havia só a NATO, a União Europeia, mas havia também a China, havia também a Rússia e havia a chamada Combined Joint Task Force, que tinha forças americanas e inglesas. Portanto, havia outros atores. É evidente que presunção e água benta cada um toma a que quer, mas eu diria que nós colaborámos nesse esforço, porque é um facto que a ameaça terrorista foi sensivelmente diminuída, mas também pensar que foram vários atores e que foi um esforço cooperativo que era coordenado. Havia um órgão, agora não me recordo bem onde é que era, salvo erro, estava no Qatar, que tinha a responsabilidade de fazer essa cooperação. De qualquer forma, há uma ideia fundamental que nós temos que ter presente, que é: os Estados Unidos olham para a África como um problema nacional que querem resolver fora do quadro da aliança. Ponto. Não há outra volta a dar-lhe. Os Estados Unidos acham que a melhor forma de promover os seus interesses na região é não no quadro multilateral, mas no quadro bilateral. E para isso criaram, há uns anos, o chamado Africom, que tem como responsabilidade exatamente isso. O Africom enquadra-se muito nesta linha que eu referi das iniciativas da NATO para a África, porque normalmente as iniciativas aparecem primeiro no quadro dos Estados Unidos, da política externa dos Estados Unidos, e depois a NATO acaba por incorporar muitos desses objetivos nos seus programas de atuação. Portanto, como todos sabemos, os Estados Unidos têm um papel determinante na NATO, não só da definição da sua agenda, mas do ponto de vista de contribuição com meios, etc.
Ou seja, como é que os americanos olham? Olham disto da forma que eu já te referi e, sobretudo apostar, e essa é uma das missões do Africacom, vocês podem constatar isso na internet, é promover capacidades, dar formação e treino. Não posso dizer que é apenas no domínio não cinético, mas fundamentalmente também, na lógica dos Estados Unidos, dar apoio a alguns países que atuam sobretudo no Sahel, como a França, como nós sabemos, e o Africacom faz, no fundo, estabelece esse tipo de cooperação. E acho que é isso que eu... Mas, de qualquer forma, só para sintetizar, a plataforma marítima, e aí, de facto, atenção àquela operação do Mediterrâneo, que era antiterrorista, não era antipirataria, e, portanto, temos que fazer essa diferença. Quando a ameaça deixou de ser iminente, e estou a falar no terrorismo, ok? Porque eu falei inicialmente apenas na pirataria, mas há passos seguintes relativamente ao terrorismo no Mediterrâneo. Quando se pensou se de facto havia uma relação de eficácia, ou seja, temos uma missão, temos uma operação com uma determinada missão, e a grande questão é perceber se de facto se continua a justificar ao longo do tempo, sobretudo passados tantos anos após o 11 de setembro. E basicamente é isto. Sim, senhor. Mas, General, tenho aqui uma questão que me parece ser colocada de Moçambique, do Sr. Zambanzari Newton, e a questão é a seguinte: depois do descalabro que se tornou a Operação Unified Protector, não há assim, da parte da NATO, uma espécie de arrependimento, que era melhor não ter intervido? Muito obrigado. Isso é uma pergunta de resposta difícil. Eu desconheço a tomada de posição retrospectivamente da NATO relativamente a essa operação. De qualquer forma, eu vou desistir desta ideia de procurar encontrar o slide. Está escondido. Mas... Não, tem que falar junto ao microfone. Sim. O resultado da operação, eu penso que é indiscutível para nós europeus, que foi negativo. O presidente Gaddafi, e peço desculpa pelo termo para utilizar, tinha-se tornado um idiota útil, e entretanto deixámos de ter um idiota útil que pudesse, de certa forma, constituir uma barreira contra o jihadismo que deixou de existir, não é? E passámos a assistir a coisas absolutamente abjetas, como a desecração de como é que se diz, de cemitérios, campas em cemitérios da comunidade da Commonwealth, por exemplo, e tudo aquilo que nós sabemos, uma costa com mais de 1000 quilómetros, aberta ao tráfico humano, imigração ilegal, imigração clandestina, com as consequências que nós continuamos a sofrer na Europa. Embora o pico dessa imigração aparentemente já tenha passado, mas para já os efeitos continuam-se a sentir, e a sentir de uma forma pungente. Não será por acaso que a extrema-direita na Suécia quase que ia ganhando as eleições, e a extrema-direita na Itália ganhou as eleições. Portanto, isto é um dos resultados desta operação. Quer dizer, podemos estabelecer alguma relação de causa e efeito, mas se de facto algum posicionamento de autocrítica, isso eu desconheço. Muito obrigado, Major. Nós chegamos ao... Se quiseres, podes fazer mais uma. Há mais alguma questão? Se faz favor. Então, vá a última. Tá? Consegue ouvir? Ok. Exato. Bom dia, meu nome é Pedro Ocomo, da Embaixada Guiné Equatorial, e quero fazer uma questão que diz o seguinte:
aqui já percebemos na formação porque que a África é importante para as potências estrangeiras. E nesse caso, a NATO. Mas será que essas potências... Desculpe interromper. A NATO não é uma potência. Quem são potências são os Estados, ok? É só esta pequena... Sim. É simplesmente uma forma de falar. NATO é potência sempre para nós. Ok. Mas será que essas potências são importantes para o desenvolvimento político, econômico e social do continente africano? Porque temos o exemplo da Líbia, que não foi muito abordado aqui neste tema, que todos sabemos que Líbia era um dos países mais desenvolvidos, não só a nível africano, também a nível mundial. Mas, após a intervenção ocidental, temos hoje a Líbia como um Estado totalmente falhado. Eu posso não ter experiência nesse campo, mas muitas vezes, através das palavras inocentes, escondem-se grandes verdades. África e Ocidente devem ter sempre relações, naturalmente. Mas essas relações devem ser através da tolerância e o respeito. Como dizia Thomas Sankara, a África precisa de ajuda que não nos façam precisar mais de ajudas. Obrigado. Eu pouco tenho a acrescentar à questão que colocou. Aliás, não foi propriamente uma questão, foi um statement. E eu concordo com o que disse. Não tenho nada a discordar. De facto, levantei uma questão que merece ser ponderada. De facto, há uma questão histórica, qual foi o relacionamento que as potências coloniais deram no desenvolvimento do continente e aquilo que os africanos podem esperar dessas mesmas potências agora, passado algumas décadas a seguir às libertações ou à independência desses países, e procurar perceber como é que esses países podem ajudar a África, os países africanos a desenvolver, se de facto esse é o que está, é a base do que está no seu relacionamento. Bem, eu não tenho mais a dizer, de facto, subscrevo. Obrigado, Majal. Dava-nos então por concluído esta sessão, que foi um pouco caótica por questões de agenda de um dos participantes. Muito obrigado pelo cumprimento do tempo, que já não é mau. Estamos com 5 minutos, no quadro 5 minutos não é atraso, não é? Mas uma salva de palmas para... Obrigado.